Amigos, a mensagem de hoje, Deus colocou no meu coração e ela tem um tema, e eu gostaria que você anotasse esse tema e prestasse muita atenção, porque hoje Deus está nos preparando uma bênção muito especial. Já convido a todos a abrirem a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 3, o versículo é o número 4. O tema da mensagem de hoje, irmãos, é andando com as próprias pernas. Eu tenho 2 filhos e é interessante que quando os nossos filhos vão crescendo, chega ali, não há digamos assim, uma data certa, um mês correto, mas vai chegando ali por volta do 10º mês, 12º mês, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho mais, só que aquela criança, ela começa a andar, né? Antes ela que ficava às vezes de pezinho, encostada ali no sofá, encostada na cama, segurando na mãozinha de alguém, agora aquela criança começa a andar por si, e é tão bonito, né? Todos nós que somos pais já presenciamos, né, os nossos filhos dando ali os primeiros passos, e é uma felicidade quando isso acontece, né? E até aquele momento, aquele filho precisava, para ir para qualquer lugar, ser levado, ser conduzido. Ali o pai levava, pegava daqui, ia para lá, e agora ele, andando com as próprias pernas dele, começa a ter uma maior liberdade, né? Já começa a ir lá no quartinho, pegar o brinquedo. Na verdade, depois que a criança começa a andar, os pais ficam ainda mais preocupados, não é? Porque para a criança não ir, não colocar o dedinho lá na tomada, para a criança não, às vezes não ficar no quarto brincando sozinha, que pode às vezes causar um acidente, comer uma pecinha, um brinquedo, alguma coisa assim. Então, a criança, quando ela nasce, ela não sabe, né, andar, não sabe engatinhar, não sabe nada. Mas conforme ela vai crescendo, ela começa ali a engatinhar, ela vai firmando os pezinhos, ela vai ficando de pé, até o momento que ela consegue, por si só, andar com as próprias pernas. Espiritualmente falando, irmãos, nós também precisamos alcançar esta independência, e também devemos andar com as nossas próprias pernas. É claro que nós sempre teremos, né, os conselhos do nosso pastor, é claro que sempre teremos o conselho que vem da própria boca de Deus. É claro que não é errado a gente pedir uma oração, a gente pedir uma palavra, a gente se apoiar, por assim dizendo, numa pessoa que a gente sabe que é de Deus, que é inspirada por Deus e que vai nos ajudar. Então isso é válido, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que haverão momentos na nossa vida que, se nós não aprendermos a andar por nossas próprias pernas, sempre nos apoiaremos em alguém. E pode ser que se apoiar sempre em alguém não seja a melhor coisa a se fazer. Porque e se esse alguém vier um dia a faltar? Né? Eu não posso fazer de uma pessoa, de um pastor, um amuleto da sorte, uma bengala espiritual, aonde tudo que eu precise eu recorra a Ele, eu vá a Ele, eu confie nele, eu só trabalhe com Ele, eu me esforce só com Ele, porque eu amo Ele. E se o dia que Ele vai embora? E o dia que ele parte, seja para outra cidade, para outro estado, ou até parta para o céu, não é verdade? E agora? Eu já atendi pessoas na igreja desesperadas, falando: pastor, olha, tinha uma irmã, era uma irmã de oração, aquela irmã, pastor, ela parece que tinha contato direto com Deus, ela orava, Deus atendia, quando eu tinha um problema, eu já mandava a mensagem para ela, já incluía os nomes lá, e ela orava, pastor, era tiro e queda, mas agora eu estou desesperado. Por quê? Porque a irmã morreu. Pastor, a irmã morreu, foi ontem o sepultamento dela, foi uma comoção grande, centenas de pessoas no velório, porque realmente ela era uma mulher de Deus. Pastor, e agora, o que eu vou fazer?
da minha vida. Eu falei, mas agora a senhora vai orar, ué. Agora a senhora, durante tanto tempo, dependeu e precisou e pediu oração para essa pessoa, que foi uma bênção de Deus na sua vida, mas agora, irmã, agora a senhora tem que andar com as suas próprias pernas. Agora a senhora que vai ter que ir lá e falar com Deus, e orar a Deus e fazer a sua parte. Irmãos, e eu conheço pessoas, cristãos, homens, mulheres de Deus, que têm esse problema, sabe? Qualquer coisa quer ligar para o fulano, quer ligar para o Beltrano, qualquer coisa quer pedir uma ajuda, quer pedir uma oração, sabe? Como se a vitória dela dependesse unicamente daquela pessoa em especial. Mas o problema é, e o dia que esta pessoa faltar? Ou o dia que ela não puder te ajudar? O dia que você vai ter que fazer a sua parte. Eu me lembro lá no livro do profeta Isaías, capítulo 38, quando o profeta chega lá para falar com o rei Ezequias estava doente. Diz a Bíblia que era uma doença mortal, que o levaria à morte, não tinha tratamento, não tinha remédio, não tinha cura. E na hora que o profeta chega, ele se enche de esperança, ele se enche de expectativa, ele fala, oxa, agora eu vou ser curado, porque agora o homem de Deus chegou. Só que o profeta falou para ele, falou assim, amigo, arruma as tuas coisas, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Até aquele dia, todas as orações que o rei precisava, o rei pedia ao profeta, o profeta orava, Deus agia, o profeta orava, Deus trabalhava, o profeta clamava, Deus tinha misericórdia, o profeta falava com Deus e Deus estendia a mão. Só que naquele dia, o profeta já não pôde mais ajudá-lo, o profeta já não podia mais, até que o próprio rei, aí sim, ele vai lá, coloca o rosto na parede, ora, uma oração muito séria, diz a Bíblia que ele chora diante do Senhor, e Deus fala, olha, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e acrescentou para ele o que, irmãos? Mais 15 anos de vida. O rei Ezequias, durante muitos anos, dependeu do Isaías, mas teve um dia que o Isaías não pôde mais ajudá-lo, e aí ele teve que falar com Deus, ele teve, e quando ele fez, Deus ouviu. O que eu quero que você entenda hoje com essa pregação, não vou pregar para que ninguém se torne orgulhoso, altivo e ache, não, eu não preciso de ninguém, agora eu sou de Deus, agora eu faço, não é isso que eu estou pregando, pelo contrário, repito a você, nós temos o nosso pastor, a quem nós devemos respeito, honras, a qual é usado por Deus para nos orientar, para orar por nós. Não é errado eu pedir uma oração, pedir um aconselhamento, pelo contrário, isso é muito importante, porque na multidão dos conselheiros, diz a Bíblia, que na multidão dos conselheiros, Deus vai lá e nos protege, nos abençoa. Sabe, irmãos, Ele nos livra das quedas, quando há os conselhos, sabe, não querer conselho, não é sábio, achar que eu não preciso de conselho, que eu não preciso de uma palavra, que eu não preciso de uma orientação, isso não é sábio não, sábio é entender que eu preciso sim de Deus, agora, e também daqueles a quem Deus levanta. Agora, chega momentos da nossa vida, irmãos, que aí não vai adiantar ninguém orar por nós não. Haverão momentos, repito, haverão momentos em que Deus, Ele vai querer ouvir a nossa voz, que nós teremos que largar as nossas bengalas espirituais, nós teremos que largar a nossa dependência humana de quem quer que seja e demonstrar que agora nós crescemos, que agora somos cristãos mais maduros, que agora somos cristãos mais experientes, que não é qualquer coisa que vai me botar medo, que não é qualquer coisa que vai me fazer tropeçar, que não é qualquer coisa que vai me fazer cair. Sabe, irmãos, eu preciso alcançar essa independência em Deus. Falar, Deus, poxa, eu quero
Sabe, até quando eu vou ficar andando com a minha bicicleta com rodinhas? Vai chegar uma hora que eu vou ter que tirar as rodinhas. Tem muito cristão hoje de rodinhas ainda, irmãos. E o Senhor, através dessa palavra hoje, vai nos orientar, dizendo o seguinte, que nós não podemos mais continuar andando com as pernas de quem quer que seja. Eu preciso aprender a andar com as minhas próprias pernas. Vamos ver o que o salmista aqui disse, ó. Salmo capítulo 3, é um salmo de Davi. O versículo é o número 4, que diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz, eu usei a minha voz, eu fiz a minha oração, eu fiz o meu clamor, eu falei com o Senhor e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Irmãos, muitas vezes, ao invés de pedir para que alguém ore por mim, o chamado crente 6 horas, né? Ó, vocês oram por mim, vocês oram aí por mim. Eu tenho milhares de pessoas, irmãos, contatos no meu WhatsApp. E diariamente pessoas me ligam, me mandam mensagem: pastor Ronald, ore por mim. E a gente ora, claro que a gente ora. Só que, além da gente orar, a gente também aconselha, fala: fulano, olha, hoje tem culto, você vai na igreja? Ah, hoje eu não posso, hoje eu não vou. E na sexta? Ah, na sexta eu também não posso. E no domingo? Ah, no domingo eu também não posso. Então ela prefere confiar apenas na oração de alguém por ela. E ela fia-se nessa oração, né? Ela fia-se naquela confiança, mas ela com a própria voz não está clamando a Deus. O Davi falou assim: olha, o Senhor ouviu o meu clamor. Desde o seu santo templo, desde o seu santo lugar, desde o seu santo monte, lá do alto, Deus me ouviu. Mas para que Ele me ouvisse, me atendesse, me abençoasse, sabe o que foi que eu fiz? Com a minha voz, eu clamei ao Senhor. Eu fui lá e invoquei a Deus, com a minha voz. Com a minha voz eu fiz o que tinha que fazer. Irmãos, Deus, Ele quer ouvir a nossa voz. Que nós crescemos, que nós aprendemos, que tomamos posse da sua promessa, que nós estamos mais crescidos espiritualmente, maduros espiritualmente. Porque se a gente só confiar, irmãos, em pessoas, sabe, em situações, pode ser que a gente tenha grandes prejuízos. Na Bíblia nós temos inúmeros exemplos disso. Deixa eu dar um para vocês, ó. Vai lá no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 2. Deixa eu ver aqui o verso. Vamos ver o versículo de número 7. Juízes, capítulo 2, versículo 7. Eu vou ler esse capítulo de Juízes, falando da morte de Josué, mas se você, na verdade, ler todo o capítulo, todo o livro de Juízes, vai ser muito interessante, porque nessa leitura você vai acabar compreendendo que, olha que coisa interessante, né? Que Deus levantava um juiz, aquele juiz se aproximava de Deus, levava o povo para perto de Deus, o povo prevalecia. Depois esse juiz morria, né? Como a morte acontece para todo mundo. E aí o povo, de alguma maneira, abandonava os preceitos, as orientações, os mandamentos, o caminho do Senhor. E aí vinha o sofrimento de novo. Ou seja, eles só conseguiam vencer, ou só conseguiam estar perto de Deus, se tivesse alguém ali 24 horas no pé deles. Se tivesse alguém mandando, se tivesse alguém exigindo, se tivesse alguém ali, sabe, ameaçando, se tivesse alguém, aí a pessoa fazia.
Mas essa pessoa que só faz a base de ordem, ela não está fazendo para Deus. E a prova disso é que quando as ordens acabam, a pessoa deixa de fazer. Ou seja, nunca foi para Deus, sempre foi para o homem. Mas agora que o homem faltou, não está mais presente, a pessoa se desvia, ela se afasta, ela esmorece, enfraquece. Olha o verso 7. E serviu o povo ao Senhor. Vê que o povo servia a Deus, amava a Deus, adorava a Deus, todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões. Ou seja, enquanto estava ali Josué, enquanto estavam ali os anciões, as pessoas maduras, experientes, o povo servia a Deus, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Olha que coisa linda, por eles estarem servindo a Deus, eles viram a grandeza de Deus, viram as maravilhas de Deus, viram a glória de Deus, viram, irmãos, sabe, coisas extraordinárias acontecendo, enquanto eles serviam a Deus, no tempo ali de Josué, no tempo dos anciões, era um povo, irmãos, que via a glória de Deus, via o poder de Deus, via a graça do Senhor, via coisas extraordinárias. Porém, o Josué morre, os anciões também perecem. E lá no verso 19, olha só, irmãos, 19, porém, sucedia que, olha o que acontecia, falecendo o juiz, quando um daqueles juízes falecia, morria, tornavam e se corrompiam mais do que os seus pais. Então eles tornavam aquela vida errada, tornavam aos vícios, tornavam aos pecados, se corrompiam, né? E ainda pecados piores e mais graves que os seus próprios pais, andando após outros deuses, voltavam à idolatria, né, voltavam a ter ídolos, servindo-os e encurvando-se a eles, passavam a prestar cultos, homenagens, dobrar os joelhos diante deles, né? Nada deixavam das suas obras e nem do seu duro caminho. E aí, como resultado 20, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse, porquanto esse povo transpassou o meu concerto, que tinha ordenado seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Deus falou assim, poxa, eu não consigo entender, até quando esse povo não vai crescer, não vai amadurecer? Enquanto estava ali Josué com um punho forte, enquanto estava ali Josué, os anciões pegando no pé, sabe, eles serviam, até estavam ali, não tinham nada a ver com a idolatria, não tinham nada a ver com as coisas erradas, mas foi o Josué falecer, foram os juízes faltarem, pronto, já desandou tudo, o caldo já entornou. Já não queriam mais saber de servir a Deus, já começaram a servir ídolos, já começaram a se prostrar diante das imagens, e isso deixava Deus como, irmãos? Irado, porque Deus percebia que aquele povo não tinha uma independência espiritual, eles sempre dependiam de alguém, irmãos, e se eu preciso que alguém pegue no meu pé para que eu ore, se eu preciso que alguém pegue no meu pé para que eu jejue, se eu preciso que alguém pegue no meu pé para que eu ande em santidade, se eu preciso que alguém pegue no meu pé, sabe, irmão, para que eu evangelize, então eu não sou um verdadeiro cristão, sabe, por quê? Porque eu tenho que ter alguém ali me obrigando a fazer, pegando no meu pé para fazer. E significa dizer que no dia que essa pessoa, esse Josué da minha vida, o dia que ele faltar,
o que eu vou fazer, irmão? Aí eu não faço mais nada. Porque daí eu voltarei a usar as minhas bengalas. Irmãos, Deus quer que cresçamos. Sabe, nesse tempo onde nós já deveríamos ser mestres, já deveríamos estar ensinando outras pessoas, ainda estamos nos primeiros rudimentos. Ainda precisamos, sabe, irmãos, voltar sempre atrás. Buscar e buscar. Vamos a mais um exemplo? Vai lá no livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 24. Segunda Crônicas 24. Vamos ver o verso 1, e aí a gente já leu o verso 2 também. Falar aqui de um rei chamado Joás, né? E vamos aprender. Hoje, irmãos, essa palavra eu estou falando aqui agora, e eu vou complementá-la, terminá-la no culto da noite, das 19h30. Eu tenho vários exemplos aqui para falar, e numa única reunião faltaria tempo hábil para isso, né? Então eu vou falar uma metade aqui agora, né? E aí à noite a gente conclui esse entendimento. Segunda Crônicas, capítulo 24, verso 1. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás, que coisa bonita, né? O que ele fez? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Agora, ele fez durante que tempo? Durante todos os dias do sacerdote Joiada. Quando Joás começa a reinar, é claro que haviam ainda tutores que o ajudavam, mas ele era muito novo, né? E mesmo sendo muito novo, ele se aproxima do sacerdote, chamado aqui Joiada, né? Olha o nome dele, Joiada. E o Joiada vai ensinando ele, vai dando a ele a palavra, vai dando a ele direções de Deus, vai dando a ele ensinamentos. E o Joás aceita toda essa instrução, e ele cresce. E ele vai agradando ao Senhor. Você veja que se ele reinou 40 anos, né, aqui sobre Jerusalém, então reinou 40, começou a reinar com 7, e agora você vê 47 anos de vida, né? Já era agora uma pessoa madura, uma pessoa crescida, uma pessoa com idade, uma pessoa de responsabilidade. Mas esse homem, ele comete um erro, irmãos. Porque o Joiada, assim como Josué, assim como outros juízes, e assim como qualquer ser humano, o Joiada também morreu. E na hora que o Joiada ele parte, o Joás começa a cometer erro após erro, falha atrás de falha, equívocos, sabe, ele foi transgredindo, foi errando, foi se desviando do Senhor. E esse é o problema da gente ter um Joiada apenas na nossa vida. É claro, irmãos, é importante ter um Joiada, sim, porque o Joiada é que vai me levar para perto de Deus. Mas eu tenho que alcançar a minha independência espiritual, porque se eu depender só do Joiada, o dia que ele faltar, eu não saberei o que fazer. Eu ficarei completamente desguarnecido, completamente desprotegido. E quando Joiada morreu, irmãos, aí o Joás fez tudo que era errado que você possa imaginar. Lá na altura do verso 17, a Bíblia fala sobre a idolatria de Joás, né? Porém, depois da morte de Joiada, então o sacerdote morreu, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E aí o que o rei fez, irmãos? Os ouviu. Aí você veja,
Ele que antes ouvia a voz do homem de Deus, agora ele começa a dar ouvido a quem ele não tinha que ouvir. Irmão, muito cuidado com as pessoas às quais você empresta os seus ouvidos, muito cuidado. Cuidado com quem você ouve. Não receba um conselho se tal conselho não venha do Senhor na sua vida. E para saber identificar quando o conselho vem de Deus, ele está de acordo com a palavra. Se o conselho que eu recebo está de acordo com a palavra, é um conselho que vem de Deus, e Deus até vai me testemunhar com outras palavras e tal conselho. Agora, irmão, se o conselho que me é dado é fora da palavra, esse conselho vai e pode me levar a tropeçar, a transgredir. Então o Joás, ele começa a dar ouvidos a quem ele não tinha que ouvir. E ao ouvir esses homens, olha o que diz o 18: e deixaram, abandonaram a casa do Senhor. Aí já não cuidavam mais da igreja, já não organizavam mais a igreja, já não serviam mais ali ao Senhor, o Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. E da mesma coisa que aconteceu lá em Juízes, então veio a grande ira sobre Judá e também sobre Jerusalém, por causa desta, o que, irmãos? Culpa, por causa desta culpa. Perceba que Deus os teve por culpado, porque o Joás, quando ele começa a dar ouvidos a quem não tinha que ouvir, parece que ele se esquece de tudo que ele havia aprendido. E não só deve, mas é muito frustrante, irmãos, a um pastor, a um pregador do evangelho, quando ele começa a perceber que algumas pessoas estão dando ouvidos a vozes mentirosas. E ele se decepciona e fala: meu Deus, essa pessoa ouviu tanto o evangelho, já foi abençoada através do ministério, através da oração, e agora parece que ela se esqueceu de tudo. Se esqueceu. Parece que tudo que eu fiz, tudo que eu falei, tudo que eu ensinei, tudo que eu compartilhei, parece que tudo foi tempo perdido. Parece que nada se aproveitou. Você está compreendendo, irmão? Sim ou não? Cuidado, irmão. Cuidado. E depois você lê aqui toda a palavra. É interessante que o filho do profeta, ele se levanta, ele vê todo aquele erro, e ele vai lá para aconselhar o rei. Ele vai lá e fala: rei, não é assim. Rei, olha, você está fazendo, não foi isso que o meu pai te ensinou. Ele tenta, só que o rei já estava tão longe, que foram palavras jogadas ao vento. Diz a Bíblia que o filho do profeta, irmãos, mandaram matar ele. Só que passado um ano se passou, a Bíblia declara que um pequeno exército lá da Síria se levantou e os venceu. Vamos ler aqui o texto, olha só, versículo 19, né? Porém enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao Senhor, aos quais protestaram contra eles, mas eles, olha aí, não deram ouvido. Você vê, irmão, que Deus mandou os profetas. Deus queria fazer o povo tornar, voltar. Deus queria dar ao povo uma chance. Olha o amor de Deus, as suas infinitas misericórdias, né? Deus viu que eles estavam no caminho errado, levantou outros profetas, enviou a eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias,
que era filho do sacerdote o Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis o mandamento do Senhor? Gente, por que vocês estão fazendo isso? Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, e também Ele vos deixará. Sabe, irmãos, é como se Deus pensasse assim: olha, bom, já que eles não quiseram ouvir os profetas, eu vou enviar até o rei o filho do profeta Joiada, porque o profeta Joiada eles respeitavam, eles amavam, então quem sabe o filho dele, o Zacarias, eles vão ouvir. Aí Zacarias vai lá e fala: gente, por que vocês estão transgredindo? Gente, para com isso, gente, vamos se voltar para Deus, gente, acorde, tal, olha, vocês estão se desviando, vocês estão deixando o Senhor, e se vocês deixarem o Senhor, Ele também deixará. Estava ali falando da palavra, mas eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, e essa conspiração foi por ordem, mandato do próprio rei, irmãos, lá no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Bom, você acha que, que me matando você vai silenciar a voz de Deus? Você não vai. Deus vai requerer de você. E requereu mesmo, irmãos. Se você continua verso 23, aí ali narra desse pequeno exército que foi lutar e os venceu, porque Deus já não estava mais com eles, irmãos. Sabe, passou-se um ano. Às vezes a pessoa, ela até tem um tempo, mas por não aproveitarem tal tempo, veio sobre eles uma condenação. Então hoje, o que eu quero que você entenda, irmãos, é necessário que aprendamos a andar com as nossas próprias pernas. Sempre teremos o nosso Joiada, o nosso Josué, sempre teremos os homens e mulheres que Deus levanta para nos auxiliarem, para nos ajudar. Se precisarmos de ajuda, se precisarmos de uma oração, se precisarmos de um conselho, devemos pedir, não devemos ser altivos, orgulhosos, não, preciso de ajuda, eu peço ajuda, preciso da oração, eu peço oração, mas eu tenho que entender, irmãos, que existem situações, existem coisas que Deus já espera que nós façamos alguma coisa. A gente não pode ficar dependendo para tudo. Lembra quando Jesus estava na popa do barco dormindo? E eu encerro aqui. Diz a Bíblia que veio a grande tempestade e eles acordaram Jesus. Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus vai lá, repreende a chuva. Diz a Bíblia que a tempestade acaba, o mar tem grande bonança. Só que o Jesus olha para os discípulos e fala: poxa, vocês ainda não têm fé? Por que você, com outras palavras, por que vocês mesmos não repreenderam essa chuva? Lembra quando Jesus disse, irmãos: até quando eu estarei convosco? E até quando vos sofrereis ainda? É como Jesus faz assim: gente, até quando vocês vão continuar nessa vida? Vocês dependeram que eu fizesse algo que na verdade eu queria que vocês tivessem feito. Porque se vocês tivessem feito, significaria que realmente vocês estão aprendendo comigo. Sabe, nós temos que aprender com Jesus e fazer a obra que Ele fez. Jesus disse assim: aqui, você crê em mim? Se você crê em mim, você vai fazer as obras que eu faço, e obras ainda maiores você fará. Só que ao invés de nós realizarmos essa obra com a nossa perna, ir lá e fazer a vontade, fazer acontecer, orar pelo doente para que ele seja curado e tal, ao invés de nós realizarmos, a gente vai lá e ora. Ai, Deus, vai lá, Deus. E Deus fala: não, vai você. Vai você que eu te uso, vai você que eu te unjo, vai você que eu te capacito. Só que a gente não vai.
porque a gente sempre precisa de rodinhas, de bengalas. Mas hoje Deus quer tirar isso de nós. Quem entendeu a palavra, diga graças a Deus.